Olá, mais uma vez aqui, Hello Brasil. A gente, eu e Felipe, a gente está hoje recebendo nosso ilustre, mais uma vez convidado, Fernando Schiller. Então, bem-vindo e se puder se apresentar aqui para o nosso público e contar um pouquinho da sua trajetória. Olha, primeiro obrigado pelo convite, Felipe, Maria. Bom, eu sou professor do INSPER, aqui pertinho, em São Paulo, né? Mas sou gaúcho, o sotaque não vai me deixar esconder isso. A minha formação é em ciência política e filosofia, meu doutorado foi em filosofia política também. Não é? Você tem uma carreira acadêmica, digamos assim, um bom tempo. Mas eu também cumpri algumas funções assim, executivas. Né? Eu fui diretor da Fundação Iberê Camargo, na área de arte, no Museu Iberê Camargo. Aliás, convido quem for a Porto Alegre visitar um belíssimo museu de arte dedicado ao Iberê Camargo. Num belíssimo prédio, exatamente, feito pelo Álvaro Cisa Vieira. Do Cisa. Exato, eu tive a oportunidade de conviver muito com o Cisa na construção do Museu Iberê Camargo, que é uma belíssima instituição. Fui também diretor do IBMEC no Rio de Janeiro, mais na área do Felipe, que é uma área de uma business school muito bacana lá no Rio de Janeiro. Também fui secretário de Justiça do Rio Grande do Sul, nos anos 2007 a 2010, durante 4 anos, que foi uma experiência muito bacana, Justiça e Desenvolvimento Social, governo da governadoria da Cruzes na época, e foi uma experiência muito, muito positiva. E também sou curador do projeto Fronteiras do Pensamento, que é um projeto que eu criei. A Maria participa várias vezes de várias atividades que a gente faz. Né? Aí que nos conhecemos. E aí que a gente se conheceu, né? E é um projeto que já tem 20 anos, né? Já trouxe ao Brasil N intelectuais, inclusive o Contardo participou. E continua fazendo festivais. Nós vamos ter agora festival de arte e cultura lá em Porto Alegre, aqui em São Paulo também, enfim, uma série de atividades. Então é basicamente isso que eu faço. Eu também tenho uma participação de mídia, né? Eu sou colunista do Estadão, na área de ideias, de uma maneira geral, política, mas ideias, né? E também sou do Grupo Bandeirantes de Comunicação, né? Também faço colunismo político, análise, etc. Né? Então, tô metido com o Brasil, assim, com essa discussão brasileira, com a discussão contemporânea. É um pouco isso que eu faço. Fernando, super prazer te ter aqui, te agradeço fortemente, sou assíduo leitor das suas colunas, agora também te vejo, te assisto, porque as colunas são em vídeo agora também, né? Isso. E é sempre um prazer te ver. Sabe que aqui o subtítulo, né, do Hello Brasil é o país no divã. Então eu queria começar com essa pergunta que ela quase inaugura todos os nossos podcasts. O que é o Brasil para você? O que nos constitui? Quais são nossas neuroses, nossos vícios, nossas virtudes? Puxa, aí dava uns 10 Você tem podcasts. só umas 5 horinhas, aqui você fica à vontade. Dava muito podcast aí, mas... E a segunda pergunta derivada dessa é, então, o que fazer? Mas isso a gente vai ter a nossa conversa aqui. Bom, eu acho que o Brasil é um país que, do ponto de vista que eu acabo acompanhando mais, né? O Brasil não foge muito da curva, digamos assim, do estado de coisas, digamos, da esfera pública, mais do que a democracia contemporânea, eu diria. Né? Bom, um aspecto, uma forma de ver isso nós estamos no meio de uma revolução digital, eu digo sempre, né? Ainda estamos, eu gosto de dizer, a democracia não estava preparada para a internet, para a revolução digital, né? Não foi pensada para isso. A democracia foi pensada historicamente no regime de comunidades, de encontros, né? De associações, e isso que eu gosto muito de ler Alex Tocqueville, né? Quando Alex Tocqueville visitou a América por volta de 1930, e ele descreve a vida americana e a democracia americana, que era uma novidade, né? Uma novidade no mundo contemporâneo, né? Os Estados Unidos fez esse experimento, e era um mecanismo de comunidades, era um mecanismo presencial fundamentalmente, né? Ou seja, historicamente foi isso a democracia. E você teve... Agora, quando você entra numa revolução tecnológica, você causa uma espécie de disruptura, vamos chamar assim. Né? O que é isso? Boa parte, ou grande parte do debate público migra para o meio digital. Até eu brinquei antes aqui no cafezinho que o podcast eu via como um espaço civilizador. Né? Por que era um espaço civilizador? Porque é um espaço do encontro, é um espaço da fala, da proximidade, do olhar, né? A Maria sabe mais do que nós sobre isso, mas o olhar é o espaço, a presença física é o espaço da empatia. Né?
de você enxergar o outro, de você ver que o outro está cansado, ou está feliz, ou está triste, ou está melancólico, né? De você ver o tom da fala, o gesto, você vê o olhar, né? Eu me lembro do Levinas, o filósofo Levinas, que fala do como a gente se identifica o outro com o olhar, né? Então você tem... E isso se perdeu muito. As relações entre as pessoas passam a ser mediadas por uma máquina, por bytes, né? Por um espaço digital, etéreo, nós perdemos a empatia. Né? E você sabe que tem todos estudos sobre o quanto a gente é bicho. E, assim, só colocando um parênteses quase epistemológico aqui na conversa, né? Que somos animais, então tem feromônio, tem eletromagnetismo. O olhar, ele decifra expressões faciais. Então, o que será o campo neuronal de neuroscience mesmo? O que será que nos une? Que leitura que a gente faz para o acasalamento, para a reprodução da vida, a gente sabe que é fundamental. E para a reprodução política, né? E para, como polis, como cidade, a gente estar juntos e agora ter que incorporar o digital e a distância, porque não vai dar para não incorporar, mas como não perder ou preservar? Né? Então é uma pergunta assim, civilizacional, ela é muito importante mesmo. E tem algumas características assim, muito flashes, assim, né? Exatamente dentro disso que a gente está conversando. Primeiro, né? O espaço digital é um espaço de baixa reflexividade. Né? Você tem um espaço da instantânea, não é só porque o Twitter limita ali o número de caracteres, etc. Né? Então você precisa impactar. Existe muita pesquisa acadêmica mostrando que se você fizer postagens negativas ou adversariais, confrontacionais, você tem muito mais possibilidade de engajamento. Aí tem os números variam um pouco. Quero falar, estou revoltado, estou indignada. Contra alguém. Se Exato. você é contra alguém, se você atacar alguém, se você acusar alguém, você engaja. Uma pesquisa que eu vi recente mostra 2,3%, 2,4%. Vezes mais de engajamento. Né? Então há uma indução de mercado, digamos assim, do mecanismo para que as pessoas agridam, confrontem. Né? Por isso que está cheio de blogs por aí, ou com influencers com o dedo na cara, né? Com ponto de exclamação, fazendo manchetes, etc. Isso contaminou o jornalismo. O jornalismo aqui a gente chama de tribos. Né? As tribos, elas se alimentam muito disso. Né? Existe um outro, eu gosto muito do Cass Sunstein. Cass Sunstein é ele é muita coisa, um cientista político, um filósofo, um jurista, etc., americano. Ele já, na virada para os anos 2000, ele cunhou uma expressão, um fenômeno, na verdade, ele estudou um fenômeno que era a group polarization, a polarização grupal, né? O espiral da polarização grupal. Eles mostraram, e isso tem base em pesquisa. Se você pegar dois grupos, um a favor da pena de morte, outro contra a pena de morte, você diz assim, pessoal, se reúnam aqui, fiquem uma semana estudando, numa semana que vem a gente volta para ver o que aconteceu. Semana que vem, a tendência é o grupo que era a favor ser mais a favor e o grupo que era contra ser mais contra. Por quê? Porque existe o confirmation bias, né? Existe um processo de retroalimentação das mesmas ideias. Né? Então os grupos eles tendem a primeiro punir o dissidente e premiar a lealdade. Né? Eles vão expulsando o dissidente. Primeiro eles vão tornando a vida do dissidente um inferno, né? Até que ele vai embora. E os grupos vão ficando uniformes, eles vão ficando homogêneos. Isso é um problema. Vocês vão fazer um podcast com gente que pensa diferente? Ótimo. Vocês estão rompendo exatamente. Imagina se vocês fizessem um podcast só com gente que pensa igual, do mesmo jeito. Então a gente vai confirmando as próximas ideias. E é saboroso. Aí eu não vou recorrer a Maria aqui, mas é saboroso ouvir as ideias com as quais a gente concorda. É difícil ouvir ideias com as quais a gente discorda. Dói ouvir ideias que a gente discorda. Mas aí eu iria discordar de você. Vai. Brincando, para não perder a bola que você levantou, né? É assim, eu gosto talvez de poder ser instigada por algo que eu não concorde. É saboroso concordar, mas eu ousaria dizer que é saboroso também discordar e ser discordado. Talvez isso me move, eu gosto de pensar. Eu sou uma pessoa angustiada. As pesquisas, isso rendeu, entre outras coisas, um prêmio Nobel de Economia, inclusive para o Daniel Kahneman. Né? A ideia do viés de confirmação é o seu cérebro está treinado a perseguir coisas que validem as suas perspectivas, ideias anteriores. É claro que uma sofisticação intelectual, que é do seu nível, você
quer o diferente até para refinar o seu pensamento. Mas o instinto humano é do reforço, né? Ela Obrigada, discordou de mim, Felipe. mas eu vou fazer um elogio a Maria. Isso exige, primeiro, um treinamento, isso exige uma prática, né? Exige até, talvez traços de personalidade, não sei, né? Mas de maneira geral, tem pesquisas que mostram, eles fizeram pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, na época da campanha Bush e Kerry, e colocaram apoiadores de um lado, apoiadores de outro, e daí quando eles mediam com ondas cerebrais, exatamente quando o adversário falava, o nível de desagrado que aquilo causava. Então, isso é uma marca, as pessoas tendem... E aí que tem um ponto que a mim fascina muito, que é o seguinte, quando nós vivemos no mundo analógico, nós não escolhemos, nós temos muito mais dificuldade de escolher com quem a gente convive. Certo? Você convive na escola, no trabalho, na faculdade, você convive no clube, você convive aqui no escritório grande aqui, etc. Você não escolhe quem é o seu colega, quem é o que joga vôlei com você no clube, etc. Quando você vai para o mundo digital, você pode criar o que eu chamo de comunidades autofabricadas. Você fabrica as suas comunidades no mundo digital. E aí você procura os seus iguais, você tende a procurar os seus iguais. E aí começa o problema. Por isso que eu sempre digo, uma dica aqui do podcast, cuidem com um grupo de WhatsApp. Né? Cuidem quando você está muito, muito junto o tempo inteiro com gente que pensa como você, pode ter algum problema. Acho que tem que ligar um sinal amarelo, assim, uma luz amarela. Né? Por isso que eu passei a defender muito, entre outras razões, liberdade de expressão, porque liberdade de expressão é uma defesa do dissidente. Você tem que defender o dissidente. O dissidente é importante. Às vezes ele é chato, às vezes ele incomoda, às vezes ele é irritante, né? Às vezes você não quer ouvir, mas o dissidente é importante, mesmo que ele seja meio amalucado às vezes. Mesmo que ele seja até meio inapropriado muitas vezes. Certo? Mas ele é importante, porque ele quebra a homogeneidade, ele quebra essa group polarization, ele quebra esse processo todo. Né? Então eu gosto do dissidente, eu vou dizendo. Sou que nem a Maria nesse ponto. Mas esse é seu tema da liberdade de expressão, e você falou do Tocqueville também, quando chega aos Estados Unidos, ele vê o respeito pela liberdade de expressão, o respeito pelo diferente, o respeito pela ordem, mas não é muito uma tradição brasileira, né? Não é nada. Isso é um outro ponto do Brasil. Né? O Brasil tem uma tradição autoritária. Né? Eu tenho estudado muito isso, inclusive. Né? Por que não pega aqui? O Sérgio Buarque de Holanda, nos anos 30, escreveu um livro que é até hoje, na minha opinião, o meu clássico favorito, que é o Raiz do Brasil. Tem uma frase lá, um livro que essa marca, essa tradição impessoal do liberalismo, das regras do jogo, nunca pegou muito por aqui, né? nunca se naturalizou entre nós. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Então nós somos do reino dos afetos, né? E a partir daí, da pessoalização, da quebra da norma, das relações interpessoais, que ele chama de cordialidade brasileira, que depois virou um grande tema do Sérgio Buarque, não é? O que ele queria dizer com isso? Porque nós temos essa dificuldade. Isso tem um lado positivo dos afetos, né? O jeitinho brasileiro tem um lado positivo, mas tem um lado muito negativo. Né? Pode ter um lado positivo quando a gente ajeita, quando a gente conversa, quando a gente recebe na casa, quando a gente é afetivo, etc. Tudo isso é positivo. Né? Mas quando vai para as relações públicas, quando vai para vamos dizer assim, a respeito a regras, tanto na economia como na política, pode ser um enorme problema isso. Né? Então você tem no Brasil, e o Sérgio Buarque, quando escreve isso nos anos 30, é um livro melancólico. Né? Você vê ali a melancolia daquele livro, porque o Brasil estava indo numa outra direção, estava indo na direção autoritária e redunda no Estado Novo. Vargas. Só que assim, a tradição brasileira, você tem exatamente naquele período dos anos 20, 30, o Oliveira Viana, né, que é o mago do autoritarismo, do pensamento autoritário brasileiro. O Oliveira Viana, eu digo sempre, nós vivemos sobre a sombra do Oliveira Viana. O que é aquela sombra do Oliveira Viana? É uma ideia terrível, a ideia de que, olha, uma democracia liberal pode até ser boa, não era bem a crença dele, mas pode até ser, mas não é para nós. Não é para nós, isso é para os ingleses, isso é para os americanos, isso é para uma outra civilização, uma outra cultura. Nós somos arcaicos, nós somos primitivos, nós somos familistas. Ainda não chegamos lá, né? Somos muito tribalistas. Nós somos quase, tribalistas. Né? Era assim, essa a lógica dele. Nós não temos a nossa formação ibérica não nos ajuda, a nossa formação étnica, eles tinham um elemento racial, né, não nos ajuda, tudo não nos ajuda. Então, assim, não serve para nada. Aqui a gente precisa de um Estado tutor, um Estado autoritário. Isso vai se desdobrando. Quando entra o Estado Novo, tem um livro chamado O Estado
autoritário e realidade nacional, né, que é do Azevedo Amaral. E ele desenvolve isso de maneira sistemática, dizendo, olha, o Estado autoritário ganhou o jogo, a democracia liberal perdeu. Nós precisamos, na alma brasileira, demanda um Estado tutor. Não é? E ele desenvolve isso. Depois se você pegar nos anos 50, toda a retórica do Carlos Lacerda é uma retórica autoritária. Nós precisamos de farda, nós precisamos de generais na posse, na transição do Juscelino Kubitschek. Depois vai redundar em 64. O argumento de 64 era esse. A democracia não se resolve no Brasil. Nós precisamos de uma revolução. Quem teorizou isso foi o Miguel Reale, que foi depois reitor da USP, aqui durante o regime militar. E o integralismo também é uma O Miguel outra Reale, que foi matriz, integralista, né? Plínio Salgado. Né? Exato, Plínio, Miguel, já é essa corrente, está bem desenhada e acho que precisa ser estudada. Uma longa tradição no Brasil. Né? Longa o Miguel... e firme, né? Enraizada. Acho que a gente precisa até saber disso para se reconciliar, eventualmente, para integrar e ultrapassar essa Mas fase. deixa eu provocar aqui um pouquinho, nós vamos no podcast para provocar um pouquinho. Estamos em casa. Quando a gente vem no Brasil de hoje, eu sou de uma geração que viveu, eu muito jovem, mas vivi lá a transição dos anos 80, que a democracia no Brasil está meio resolvida. Resolver por algum milagre, aí, por um pouco de arte, um pouco de muita coisa, a gente tem milhares de problemas no Brasil, mas o tema da democracia, de alguma maneira, nós conseguimos equacionar. Né? Nós tivemos vários governos de visões diferentes, etc. Só que a partir de, talvez, de alguns anos atrás, isso mudou no Brasil. O Brasil. E aí coincidiu com a revolução tecnológica, coincidiu com as redes sociais, coincidiu com esse fenômeno, né, do mal-estar, eu chamei de mal-estar da democracia. Né? E isso pega a esquerda e a direita no Brasil. Né? Você tinha, quer dizer, quando eu vi aquelas pessoas na frente dos quartéis pedindo general, né? Elas não estavam na frente do Congresso, elas estavam na frente dos quartéis pedindo general. Porque sabe, o general vem aqui, arruma a casa, dá um jeito e nos entrega a democracia de novo. Né? Isso aí é Oliveira Viana. Isso aí é Miguel Reale, argumentando no início dos anos. Isso é a tradição do Carlos Lacerda, chamado golpismo democrático. O que é isso? É um pouco... Quem teorizou sobre isso, quer dizer, nós temos a ideia do autoritarismo instrumental. Vanderlei e Guilherme dos Santos, nos anos 70. Autoritarismo instrumental. O que é autoritarismo instrumental? É a ideia de novo, a ideia que não era a ideia do Vanderlei, ele estava fazendo análise disso, no IUPEA, já no Rio de Janeiro, mas a ideia de que, no fundo, é isso, que a democracia no Brasil não se resolve. Nós precisamos de um Estado tutor. E nós precisamos de atalhos autoritários. Nós precisamos flexibilizar normas. Né? E aí entra a esquerda também. Vocês me acompanham uma crítica que eu tenho feito há anos já no Brasil. Quando boa parte da academia, da esquerda, né, do meio da imprensa, de opinião, da mídia, aceitou a ideia de que era preciso flexibilizar a norma do jogo para salvar a democracia, é a mesma tradição. É como se a democracia não se resolvesse. Você precisa... Nesse caso é o juiz tutor. Né? Então vamos flexibilizar a instância devida no judiciário? Vamos. Tem juiz natural, mas não pode ter. Não pode ter censura, mas vamos fazer uma censura prévia aqui. A gente já a ministra Carmen Lúcia dizendo assim, vamos censurar esse documentário aqui, mas só dessa vez, né? Porque é importante. Agora é importante, agora nós precisamos desse atalho aqui. Mas isso virou... Daí nós vamos nos inquéritos. Esse inquérito é totalmente heterodoxo, mas vamos criar esses inquéritos porque é importante para salvar a democracia. Então, ele pode durar 6 anos? Pode. 7 anos? Pode. 8 anos? Pode. Pode entrar todo mundo? Pode entrar qualquer coisa? Pode tudo, então. Pode um estado de exceção, então. Pode uma lógica de exceção dentro da democracia. Esse negócio vai crescendo. Está tudo bem? Está tudo legal? Pode ter censura prévia? Pode, né? Porque essa é a tradição brasileira. Porque difícil, né? Difícil chegar nesse pode. Esse pode está no fundo, esse pode é a sombra do Oliveira Viana. Esse pode é assim, vamos flexibilizar para garantir o resultado. Vamos flexibilizar no meio para chegar no fim que a gente quer chegar. E esse é o ponto do Sérgio Buarque. Vamos, porque esta coisa da regra do jogo
que a gente vai segurar na regra do jogo, né? Mesmo que o resultado no curto prazo não seja o que a gente quer, ou não seja o melhor, etc. Isso que é da lógica da tradição liberal democrática, não pegou no Brasil. Pegou mais ou menos no Brasil. Tem chance de pegar melhor? E dá para corrigir? Porque se o problema está no STF, que deveria ser quem é o guardião da Constituição, né? Who watches the watchman, né? Uma autocontenção que deveria acontecer ali, que me parece que no curtíssimo prazo não me parece estar na mesa. Como que você sai desse problema? Deixar claro que eu acho que está em muitos lugares. Exato, tem um desequilíbrio. Está em muitos lugares. Eu acho que não poderia, quando eu falo, a gente acaba falando muito do STF, é porque no STF não poderia estar, na minha visão, porque eles são a Suprema Corte. Então, que o mundo político anda meio pirado da cabeça, assim, que as pessoas andam radicalizadas, que isso faça parte da sociedade, é ruim, mas, bom, faz parte da sociedade. As instituições não poderiam fazer essa flexibilização, porque elas são pagas para não fazer, elas são pagas para garantir a regra, pagas para garantir, bem pagas, bem treinadas e com muito poder para garantir a vigência da lei da Constituição. Quando eu enfatizo, e eu tenho certeza que eu sou dissidente e aprendi a ser minoria no Brasil. Não tem problema em ser minoria. Não tem problema. Quando eu digo que precisava respeitar a instância devida, na minha visão, precisava respeitar a instância devida. O que é respeitar a instância devida? Quem não tem foro para o prerrogativo de função não deveria ser julgado em primeira instância ou na última instância. Ponto. Ponto. Porque nós aceitamos, mas nesse caso vamos flexibilizar, vamos mudar a regra. Então o Supremo aprova um entendimento, literalmente um entendimento, que é uma palavra mágica no Brasil, segundo o qual agora o foro é perpétuo e eterno, para quem não é mais presidente, portanto não tem mais foro por prerrogativa de função, que a função não está mais na função. Você vê uma coisa, né? Imagina empíricos aqui, você diz assim, olha, quando você for diretor aqui, você tem direito a um carro, então, porque é uma prerrogativa da função. Vamos dizer que ele saia da empíricos. Daí ele vai continuar com o carro, mas isso aqui não é uma prerrogativa da função, ele não carrega o carro para o resto da vida. Entende? Aqui não é uma prerrogativa. O Lula, quando saiu da presidência da República, ele passou para a primeira instância os processos dele. Quando o Temer saiu da presidência da República, os processos dele passaram para a primeira instância, porque a prerrogativa é de função. Né? Quando o Bolsonaro, agora, não, esse fica eternamente. Então, mas não é só o Bolsonaro. E daí as pessoas começam com essa polarização boboca que tem no Brasil. Não, mas está a favor do Bolsonaro, mas não é a favor nem contra nada. Eu não sou a favor nem contra nada. Eu só estou dizendo, a regra é regra para todo mundo. A regra é simplesmente a regra para todo mundo. Né? E isso é difícil de entender, é muito difícil de entender na cultura brasileira, a ideia de que a regra, porque o nosso cérebro vai para a pessoalidade. Então você acha, vai para a cordialidade, vai para a afetividade. Então você gosta. Não, eu gosto da regra. O Fernando, gosta da regra. Para todo mundo. Isso é a tradição liberal democrática. Seria o simbólico, né? Isso é a lei simbólica. Seria o combinado, vamos dizer, mais abstrato do pacto social. Vamos gostar da regra, todos gostamos, né? Só que na vida, na prática da vida, a gente tem inconsciente. Aí vou puxar para a minha área e para o nosso país no divã. A gente sabe que inconscientemente somos desejosos de estar na frente, burlar regras, temos identificações, nos conectamos com pessoas, somos frágeis, temos afetos, nos enganamos. Então, seria lindo, né, a ideia de liberdade, de regra, de lei, de pactuação. E a prática da vida em vários países, talvez no nosso em particular, não funcione. Como é que a gente faz para conseguir ir indo para o simbólico? E sair de toda essa, né, vamos dizer, essa materialidade, assim. Olha, eu gosto de dizer assim, que a gente soube construir no Brasil uma tradição democrática, mas não uma tradição democrático-liberal. Liberal eu poderia falar constitucional, não é? Ou seja, onde você tem uma base de direitos individuais que é preservada, digamos assim, a revelia das oscilações do dia a dia da política, daí vem dos afetos, das preferências, dos gostos. É impressionante no Brasil, eu faço análise política todo dia, como as pessoas se movem a partir dos afetos.
Sim, das preferências. exato. Então as pessoas julgam a regra a partir da preferência. Inclusive os juízos. Né? Eu gosto disso, não gosto daqui, de acordo com o que elas... Né? Então, isso é um problema. Quem consegue escapar disso, né, ganha um certo destaque, porque você consegue dizer assim, não, calma, vamos separar as coisas. Né? Então, isso eu diria assim, é razoavelmente plausível que aconteça na sociedade. E até eu vou fazer uma distinção aqui, talvez um pouco perigosa, assim. No mundo da vida privada, nas relações, por exemplo, das relações afetivas, por exemplo, você pode dizer assim, pô, então eu tenho que seguir a regra o tempo inteiro, não posso quebrar a regra nunca, então, tem que tomar vinho sempre no jeito, tem que... Não, óbvio que no dia a dia nós flexibilizamos a nossa vida, ela pode incorporar quebras de regras, não é? Desde que elas sejam feitas de maneira, imagino que, respeitosa, e etc. Bom, as pessoas vão fazer acordos, vão negociar, vão interagir. Eu não estou imaginando assim, um mundo hiperkantiano, aqui, onde todo mundo siga o tempo inteiro um imperativo categórico. Assim, é um mundo chatíssimo, né? Regradíssimo, é o mundo ideal, não é? Eu me lembro que vai ser, o Brasil não é a Suíça, né? Eu não sei nem se a Suíça é a Suíça. Às vezes eu acho que a Suíça não é a Suíça, mas não são. Eu me lembro que um dia eu estava na Suíça, casualmente, eu vi jovens assim, muito bagunceiros, mas o jovem bagunceiro na Suíça vai ser muito ordeiro. Né? Aí jogou até um papel na rua. Exatamente como o mal-estar da civilização do Freud, aí eu entro na zona da área da Maria, ele sabe como é que é a ordem, a limpeza e o silêncio. Isso, não é? Ele associava isso com civilização. A ordem, nós não somos isso, nós somos barulhentos, nós gostamos de quebrar as coisas, nós não da informalidade. Então, eu não estou propondo isso. O nosso problema agora é queremos disciplinar o humor. Eu me irrito um pouco com isso, me irrito no bom sentido, não tenho que me irritar com nada, mas agora nós queremos que as piadas correspondam a um certo padrão. Né? Tais grupos não pode ter piada, tais palavras não podem ser usadas. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, na esfera pública, na esfera onde nós funcionamos como uma grande sociedade, uma open society, você precisa respeitar, porque isso, inclusive, é o respeito à democracia. Certo? Se a democracia, se o Congresso Nacional, se o Constituinte, a sociedade, etc., definiu um certo conjunto de normas, não pode uma autoridade agora dizer assim, não, mas essa aqui eu não vou, essa aqui eu vou respeitar, essa aqui eu não vou, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Então o Constituinte diz que tem imunidade parlamentar. Então, por quê? Por isso foi uma discussão muito séria nos anos 80 no Brasil, que nós queríamos um parlamento forte, que nós queríamos criar uma prerrogativa para que os congressistas, em nome da sociedade, pudessem expressar quaisquer palavras, opiniões e votos. Isso foi definido. Isso funciona basicamente em qualquer grande democracia do mundo. Certo? Bom, agora os nossos ministros dizem, não tem mais imunidade parlamentar. Tem se eu achar que tem. É literalmente isso. Tem se eu achar que tem. Se eu achar que não foi agressivo, se eu achar que não ameaçou a democracia, se eu achar que não foi um discurso de ódio, se eu não achar qualquer coisa. Bom, se eu entrego uma interpretação da lei, né, no sentido muito aberto, para quem detém autoridade sobre a própria regra, aí eu migro para o que a gente chama na filosofia política de governo dos homens e não das leis. Isso é um problema. Toda a construção das democracias modernas é a migração do governo dos homens para o governo das leis. Desta impessoalidade, porque a impessoalidade é o critério da minha liberdade, da liberdade de todo mundo. Certo? Quer dizer, os meus direitos são definidos a partir da regra do jogo, não a partir da vontade de alguém que detém o poder sobre os meus direitos. Isso que eu chamo de lei simbólica. Ela está acima de nós. Não é que o pai, ele gosta ou não de você para falar, escove o dente, meu filho. Né? Chega um momento que o filho ele vai introjetando. É preciso escovar o dente, senão estraga, senão eu perco. É da ordem da necessidade. Um pouco do simbólico é isso. E a gente, às vezes, está num nível um pouco personalista em excesso, né? Afetivo, e querendo ter valor e ter privilégio e ter o VIP do VIP do VIP, não é isso? Eu acho que essa analogia com o pai é fantástica, porque os pais, no fundo, com as crianças, eles praticam, eu vou puxar para a filosofia política um pouco assim, o que a gente chama de utilitarismo, assim, de ato, assim, né? Eles sabem o que é melhor, que vai promover o bem-estar, então eles tomam decisões. Então tem um certo autoritarismo dos pais sobre isso. Não, se você pode comer agora, você não pode agora. Com o passar do tempo, me corrija, Maria, as próprias crianças vão demandando regras e justiça.
equivalência, simetria, não é? Faz parte do processo. Vamos dizer, isso não é justo, isso é justo. Você, quando tem os irmãos, você tratou ele de um jeito, eu quero ser tratado também. Tem muito teste em filosofia que testa isso. Exatamente, o ultimatum game, que é quem gosta da teoria dos jogos aí, você demanda justiça, você demanda um tratamento fair. Fairness é uma demanda humana. O ser humano, ele olha o mundo e vê. Isso é o zoando da moralidade, certo? Agora, uma sociedade opera isso num nível muito complexo de abstração. Nós criamos regras para isso. Por que as regras na modernidade foram associadas exatamente a direitos e a liberdade? Porque se não tem regra, essa regra não é clara, cadê a minha liberdade? Se eu não sei o que eu posso dizer, isso funciona na economia, para empreender. Quem quer empreender, por exemplo, precisa de regras. Se você não teria criado empíricos se você desconfiasse seriamente que daqui a 10 anos alguém ia capturar o seu capital, ia mudar a regra trabalhista, ia mudar a regra tributária. Até muda muito no Brasil. Isso aí eu arrisquei. Mas é a maior reclamação do empreendedor no Brasil. Então, olha, toda a literatura econômica, não sei, mas vamos lá, boa parte do mainstream da literatura econômica, se você pegar o Darren Acemoglu, se você pegar o Douglas North, se você pegar... Assim, a estabilidade da regra é fundamental para o desenvolvimento a longo prazo, o longo-termismo. Né? O Bill McCaskey, que é um grande historiador, um jovem historiador, mas que jogou uma ideia muito interessante recentemente, ele fala do longo-termismo. A gente tem que pensar a longo prazo. A regra é mais ou menos o seguinte, eu posso ganhar quebrando uma regra no curto prazo, mas ao quebrar a regra eu perco muito. Porque eu crio uma indução, eu crio um incentivo perverso no longo prazo. Daí eu perco mais utilidade no longo prazo do que eu teria ganhado quebrando a regra no curto prazo. Isso é uma espécie de norma da vida, tá certo? Então isso funciona para a democracia, para a liberdade. Eu posso punir uma opinião aqui, uma opinião ali que eu não gostei, mas eu quebrei uma regra, a regra da liberdade de opinião. Certo? Então, como é que eu faço para manter a regra? Eu adoro recomendar aqui, quem já me viu falando, o Povo contra Larry Flynt, aquele filme antigão, né? Antigão para nós aqui. Né? Mas o filme, ele é sobre isso, no fundo, né? Quando o Larry Flynn diz assim, olha, se vocês querem me punir, pode me punir, eu sou o pior dos americanos. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a Constituição americana, as leis protegem a mim, que sou o pior, protege a todos vocês, porque são melhores que eu. Por quê? Porque eu sou o pior dos americanos. Né? A única forma que eu tenho de proteger todos é proteger o pior, porque todos são melhores do que o pior. Isso é uma lógica, é uma norma. Eu só vejo o quanto eu sou fiel a uma norma no elo mais fraco dessa regra. Né? Porque, de novo, né, daí, liberar a expressão não é para as ideias que eu gosto, é para as que eu não gosto. Por isso que essa frase ficou clássica. Né? E nós temos muita dificuldade com isso. Porque nós temos uma índole autoritária no Brasil. A gente não quer. Você acha que é por isso? Então vamos lá. Entrando num ponto delicado que eu preparei aqui, isso eu acho que o Felipe também, que você é famoso por essa defesa radical, diria eu, da liberdade de expressão, certo? Mas aí, assim, para psicanálise, acho que para todos nós, a gente entendeu que a fala tem efeitos. Então esse é o meu pequeno ponto para trazer no nosso caldo aqui da conversa. Porque eu, a priori, eu acho que teoricamente eu seria a favor de qualquer coisa. Quer defender o nazismo, defenda, quer ser racista, seja, quer ser homofóbico, seja, quer usar qualquer tipo de drogas, enfim. Mas vamos pegar só em expressão. Você tem que ter o espaço terapêutico, inclusive, como uma liberdade total no divã para falar tudo o que você quiser, certo? Para poder elaborar. Só que o que a gente entendeu? E eu mesma fui mudando de ideia ao longo dos anos, que tem efeitos o que eu falo. A palavra, ela deixa marcas. Isso, o que é uma psicanálise? Uma análise é você perceber as marcas que os outros deixaram sobre você e se construir a partir disso. Né? Se o seu pai sempre falou, você não presta para nada, você é isso, ele te pôs num lugar, numa posição difícil. Então, aí a gente começou a criminalizar expressões, certo? Acho que até aí estamos juntos. É muito difícil saber o que deveria ser livre escoamento e o que é crime. Aí a gente está eu diria, para resumir o nosso embate, a gente não está ainda totalmente alinhado quando que é livre, quando que é liberdade, quando que é o crime de cortar a liberdade de expressão,
e quando que é o crime de se exprimir e causar efeitos deletérios sobre o outro. Percebe esse jogo? Acho que é difícil, tem uma ambiguidade aí. Não, esse eu diria, o grande tema brasileiro. Né? Sim, então, é um dos... um tema brasileiro, porque eu, na verdade, quer dizer, eu me filio muito a uma tradição genérica, que é a tradição que redundou na primeira emenda americana, tá? E nas interpretações que se fez dela ao longo do tempo. Não significa que considero que todas as interpretações são corretas ou não, mas ali eu acho que existe realmente uma história que tenha, sei lá, no mínimo uns 400 anos de reflexão e de aprimoramento, de detalhe, com gerações de justice da Suprema Corte americana que foram, de alguma maneira, refinando o critério, né? E que vem do fundo da tradição moderna. Quem iniciou isso inicia no século XVI, para pegar só o período moderno, né? No século XVI. Você tem vários... Isso começa com um martírio, com um ato de profunda dor, um sujeito chamado Michel Servetos, que era um sábio renascentista, que foi queimado na fogueira em 1553, nos arredores de Genebra. Eu fui para a Suíça para visitar o local. Não fui só para isso, mas eu fui lá e fiz minhas homenagens silenciosas. Eu parecia um maluco no meio de Genebra. Muito erudito, Fernando, muito específico. Tinha uma placa lá escondida atrás, inclusive, de um arbusto, assim, no centro, num bairro, na verdade já meio um bairro de Genebra, com uma homenagem, com duas homenagens, inclusive, uma criticando o João Calvino que foi digamos assim, o orientador daquele martírio, né? E isso foi em 1550, e aquilo chocou, porque a violência gera o trauma. Do trauma do Michel Servetos nasce a ideia da liberdade moderna, na minha visão, moderna da liberdade de expressão, daquele trauma. Isso foi, o intelectual que expressou isso de maneira, botou em palavras, organizou isso em argumentos, foi um gente chamado Castellio, Sebastian Castellio, que morava na Basileia na época, fugido do Calvino de Genebra. Ele foi para Basileia, que é uma região um pouco mais livre, perto dali, e ele escreveu um livro sobre os hereges, chama Sobre os Hereges, Concerning Hereges, que era a ideia, heretics, que era a ideia de, bom, quem é o herege, no fundo? Uma pergunta assim, elementar. Será que eu não sou herege para os outros? Será que os outros não são hereges para mim? Quem é o herege exatamente? Quem julga quem é o herege? Quem diz quem é o herege? Quem diz quem é a bruxa? Será que a bruxa não está certa, eu estou errado? Será que... E essa dúvida que vem do fundo da tradição ocidental, não é nem moderna, né? Que vem dos céticos gregos, que vem lá do pirronismo, do sexto empírico, vem toda uma tradição, né? Montaigne era muito sensível a esse argumento. Será que eu não tenho que duvidar das minhas convicções? Será que eu não tenho que baixar um pouco a bola? O próprio Descartes, né? A base do cogito. Exatamente. Eu estou em dúvida agora. Em dúvida, essa dúvida que faz a modernidade, essa dúvida sobre si mesmo. Isso depois tem uma longa tradição, mas para encurtar a conversa, quer dizer, você tem depois a Areopagítica do John Milton, é um livro belíssimo, onde ele manda uma carta ao parlamento inglês dizendo assim que os juízes são falíveis. Então, se os juízes falharem, como é que fica? Todos são falíveis. E ele tem uma imagem que ele busca do mito de Osíris, dizendo, vem cá, a verdade é como no mito de Osíris, ela foi despedaçada em 1000 pedaços. Ela está flutuando por aí. Nós vamos juntar isso no juízo final. Mas, por enquanto, a nossa condição humana é conviver com a verdade despedaçada, em 1000 pedaços, com a incerteza, portanto. Então, nós vamos ter que conviver com isso. Então, isso é uma definição muito bonita do que é a modernidade, essa dúvida, a certeza. Agora, quem vai capturar? Quem é que vai dizer o que é a verdade, que pode? Bom, aí vai, esse negócio... Só que isso vai sendo refinado. O teórico, talvez, que dá o gancho final é o John Stuart Mill, um livrinho chamado On Liberty. Ele fica o segundo capítulo dele sobre a liberdade de expressão. E ele cria o critério que vai ser usado depois pelos americanos, né? Qual é o critério? É o seguinte: ideias de maneira geral, você libera, né? Você tem liberdade, porque o Kant chamaria isso de uso público da razão, né? Quer dizer assim, com uso privado você não, porque o Kant chamava de uso privado. O uso privado é quando eu estou dando uma aula, por exemplo. Se eu estou dando uma aula, eu não estou ali na aula para fazer pregação das minhas ideias, eu estou ali para dar um certo conteúdo. Se eu sou um padre na igreja, por exemplo, eu tenho que dar as teses da igreja católica, não o que eu acho, né?
está cumprindo uma função. Quando você vai representar empíricos num evento, você não está lá para dar suas visões sobre futebol, sobre qualquer coisa. Você está lá para representar as posições de uma empresa. Isso é o uso privado da razão. O uso público é que eu faço como cidadão. Esse uso público é um uso universal, o uso da minha liberdade. Tá? Bom, ideias. Agora, quando as ideias, aí entra o tema, acho que um pouco na Maria, né? Quando elas causam um dano real, imediato, direto, imediato, aí elas são passíveis de serem bloqueadas, punidas, censuradas, seja o que for. O problema é mais sutil, porque às vezes o dano não é visível, imediato, para voltar para o Levinas. Né? Você não vê, porque é inconsciente, porque é geração após geração. E um pouco, talvez a contrapartida aqui é o paradoxo da intolerância do Popper. Né? Se você é tolerante com os intolerantes, eles acabam capturando a sociedade inteira. Já que nós estamos no podcast aqui informal, eu vou brincar um pouquinho, mas daí não rola. Não rola por quê? Tá? Por que não rola? Esse foi um ponto central da discussão. Essa discussão tem muito tempo. Né? Porque você daí, quando você admite que certas ideias, os americanos chamavam isso uma espécie de teoria genérica do dano, assim, dá para chamar assim, né? Então, se eu deixar... Então, o Estado pode punir certas ideias, certos conceitos, que na visão de muita gente, em especial das que detêm o poder naquele momento, podem causar danos lá na frente. Né? Do dano provável. Né? Então, bom, aí nós entramos num problema de oferta de um enorme espaço de discricionariedade para quem detém o poder. Quem é que vai deter? Nós podíamos ter um conselho de sábios dizendo, ó, tais e tais ideias, tais e tais conceitos podem causar dano lá na frente. Portanto, vamos punir agora. Então o Brasil, por exemplo, mandou fechar o Partido Comunista Brasileiro em 1947, mais ou menos com base nessa ideia. Eu li o processo lá, um processo longo na Justiça Eleitoral no Brasil. Um dos argumentos, não era apenas o único, é que essas ideias não são democráticas, como o comunismo onde se instalou gerou ditaduras, tá certo? Até hoje tem a Coreia do Norte, tem a Cuba, tem... sei o quê. Então, por que a gente não proíbe logo agora? Esse negócio vai causar dano, não é? Certo? Então, bom, vamos listar todas as ideias que podem produzir danos daqui a 10 ou 20 ou 30, 40 anos, né? Ou pode ferir algumas pessoas, a susceptibilidade de algumas pessoas, então vamos proibir. Bom, quem define isso? O Congresso vai definir isso, o ministro vai definir isso, o juiz vai definir isso, cada juiz vai definir com base na sua sensibilidade, digamos assim, então o judiciário vai definir, então cada juiz tem uma sensibilidade, então uns juízes vão ser mais sensíveis aqui, outros vão ser mais sensíveis ali. Então, por isso que eu digo, não rola, aí não rola. Aí nós entramos no governo dos homens. Aí nós confiamos demais na infalibilidade humana. Exatamente isso que o John Milton dizia, não façam isso. Não deixem na mão de pessoas, conselhos, tribunais, parlamentos, maiorias eventuais. Imagina assim, né, maiorias, por exemplo, se tem uma maioria conservadora, pode dizer que certas manifestações culturais, né, são ofensivas, então deve ser, aconteceu várias vezes aqui, deixasse, né? Se você tem um parlamento maioria identitária, né, vamos achar que certas manifestações conservadoras não podem, porque são agressivas. Bom, a sociedade daí é a guerra, aí nós estamos na guerra. Né? Por isso que o John Locke, toda a tradição da liberdade de expressão moderna, o Locke foi talvez o teórico que melhor definiu. Quer dizer, a condição, Pierre Baillet e outros, a condição da paz de uma sociedade plural, diversa, open, é uma base de direitos iguais para todos. É a liberdade de expressão, a liberdade no sentido, digamos assim, sem a tutela. É claro que daí você cria, por exemplo, tudo aquilo que produz harm, dano direto, imediato. Por exemplo, eu aqui no Brasil, por exemplo, muita gente deu truque, na minha visão aqui no Brasil. Muita gente deu truque, que é o seguinte, temos que regular as redes sociais. Tá? Então, por que tem que regular as redes sociais? Bom, porque crianças tem pedofilia, tem venda de órgãos, tem venda de armas, tem propaganda de terrorista. É óbvio que tem que punir venda de arma, propaganda terrorista, pedofilia, etc. Isso é óbvio. Agora, as pessoas, na verdade, jogavam esses temas, mas, no fundo, o tema real era a censura política. Então, né, bota tudo no pacote, lá no final do parágrafo bota assim, e falas contra a democracia, uma ameaça, bom, daí entra opinião política. Tá? Como dizia o John Stuart Mill, fatos e opiniões vêm, em geral, misturados
no debate. Então eu começo a dizer assim, não, vamos punir as fake news, aquilo que não é verdade, mas no meio da verdade tem opinião. Então como é que eu separo exatamente o que é opinião, o que é verdade? Então, não, bom, daqui a pouco eu puno qualquer coisa que a autoridade acha que deve ser punido vira um crime, que é a situação brasileira nos últimos anos. Nos últimos anos pessoas foram punidas. Nós tivemos um grupo de empresários no WhatsApp, que é conhecido, para pegar um dos exemplos mais conhecidos, que foram punidos. Um disse assim, eu prefiro uma ditadura do que um candidato tal aí. Que é uma opinião idiota, na minha visão. Apenas isso. Num grupo privado ainda. Vamos dizer que ele tivesse dito num podcast, né? Também não seria crime, seria apenas uma opinião idiota num podcast. Né? Mas ele foi punido mesmo. Né? Nós tivemos o tal do Monark, esse que também tinha um blogueiro, não sei o que era, youtuber, que ele disse que acha, na visão dele, ele achava que um partido nazista deveria ter liberdade de expressão, ou todos os partidos deveriam ter liberdade de expressão, é isso que ele queria dizer. Que é uma opinião da qual eu discordo, mas que ele acha que deve ser assim. Isso não é um crime, achar que a liberdade de expressão deve envolver todos os partidos, como é nos Estados Unidos, então todos os ministros justice da Suprema Corte Americana seriam criminosos no Brasil, porque não pode achar alguma coisa sobre a liberdade de expressão. Foi punido por causa disso. Então, eu poderia passar o podcast contando casos bizarros. O Brasil virou um país bizarro, exatamente porque se admitiu a ideia de que uma autoridade podia definir o que pode e o que não pode. Ou seja, nós admitimos uma ideia de tutoria do Estado sobre a opinião. Porque nós temos uma tradição autoritária, por isso que nós admitimos isso. E porque muita gente que domina a opinião no Brasil estava gostando e continua gostando, porque é o outro lado. Aí entra os afetos. Como o outro lado que é ruim, esse lado que eu não gosto, então tudo bem, bota a censura lá. Foram bias, né? Bias direto. Bias direto. Isso é aterrorizante, no sentido assim, de como democracia no Brasil. A gente aceitou essa lógica no Brasil. E continua aceitando. Nós estamos no meio do furacão. E como sai disso? Fazendo podcast, discutindo os assuntos, colocando as questões, né, analisando. Eu acho difícil isso. Eu acho que na cultura brasileira está enraizada esta tese. Olha, inclusive eu fiz lá a tradição dos autoritários, né, e recentemente nós tivemos um ministro supremo chamado Ricardo Lewandowski, que criou um conceito, apresentou um conceito chamado desordem informacional. Se você pegar o conceito de desordem informacional do jeito que ele colocou, assim, ele diz o seguinte: o eleitor ordinário, esse cidadão comum, não tem condição, não tem capacidade de lidar com essa complexidade de informação. Tem muita informação, é muito confuso, tem muita fake news, tem muita coisa horrível por aí, muita mentira, tá tudo confuso. Né? Como dizia um tio-avô meu, o mundo está virado uma coisa. Né? Então precisa de um tribunal que ponha ordem, que diga isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade, isso aqui pode, isso aqui não pode, esse documentário pode, isso aqui não pode. Então, fazer frente, nós precisamos de alguém, o Estado, que faça frente à desordem informacional, dado que nós somos hipossuficientes. Nós, cidadãos, nós, os eleitores ordinários... Acabou não pode votar, né? Acabou não pode votar, porque se ele não consegue lidar com essa situação, nós temos voto obrigatório no Brasil. Se você pergunta, eu pergunto em Congresso de Ciência Política, por que o voto é obrigatório no Brasil? Não, porque o brasileiro não tem maturidade. Não tem maturidade. Nós somos um país que não tem maturidade. A gente já vai votar 10 vezes para presidente no ano que vem. Não tem maturidade ainda para saber se vai no domingo lá votar ou fica em casa vendo o Luciano Huck na televisão. Não tem maturidade. Nós temos essa tese de que não temos maturidade. E isso está no nosso inconsciente. Não sei se dá para dizer assim, consultar Maria. Sim, aqui. O inconsciente de uma nação. Essa que é uma das premissas para a gente trabalhar aqui, né, no nosso podcast. O que a gente repete e parece que patina, né? A compulsão, a repetição é uma pulsão não elaborada também. Então, vamos elaborar. Mas, vai lá, fala lá você que daí eu já Não, eu acho que nós temos um problema com duas coisas. Primeiro, regra e incerteza. Né? Regra e incerteza. Ou seja, você tem regra para todo mundo, e a regra é igual para todo mundo, na economia ou na vida pública, na política, etc., na opinião, e a incerteza. Então, a incerteza é o seguinte: o resultado eu não sei bem qual vai dar, mas eu quero controlar o resultado, eu quero controlar o que vai ser dito, eu quero controlar a verdade, a mentira. As pessoas não podem julgar, eu que vou julgar, o governo que vai julgar. É coisa do humor, por exemplo. Então, o cara faz um show dizendo piadas que eu não iria assistir, que eu considero deploráveis, mas ele fez um show.
Então, eu digo sempre, né, eu quero viver num país onde eu posso decidir se eu vou num show com piadas deploráveis, ou eu quero viver num país onde o governo diga quais os shows que eu posso ir, quais os shows que eu não quero ir, ou não posso ir. Então, assim, de novo, porque as pessoas não seriam capazes, por conta própria, de estabelecer um juízo sobre, né, que tipo de cultura, que tipo de manifestações, que tipo de palavras, que tipo de ideias, que tipo de, sei lá o que, querem consumir, né? E, inclusive, estabelecerem um juízo sobre isso, que elas são deploráveis ou não, etc. Bom, isso supõe uma crença no aprendizado, que as pessoas são adultas, que elas podem entender, que elas podem aprender com os erros, né? São suposições que são estranhas no inconsciente brasileiro. Essa tese genérica, eu digo sempre, esta grande ideologia nacional da hipossuficiência, de que nós temos que ter o FGTS, não tem que pegar 8% do nosso salário e botar lá para a Caixa Federal Administrativa, porque senão nós vamos gastar por conta e não vamos ter poupança, né? Tá bom. Você vai, né? Então isto é uma mania nacional, uma mania, por exemplo, eu defendo muito a livre escolha educacional. Eu acho que se os ricos no Brasil, são 15% que têm filho em escola particular, escolhem onde botar os filhos, e nenhum pai de classe média para cima, em termos de renda, abriria a mão desse direito de escolher a escola do filho, nós negamos solenemente para os mais pobres, né? Porque a gente é contra o voucher educação, a gente é contra, né? Até curiosamente criaram o ProUni, né? Foi o Fernando Haddad, entre outros, que criou o ProUni, que é um belíssimo programa, onde as pessoas com menor renda escolhem onde estudar. Eu passei 20 anos da minha vida elogiando o ProUni. Continuo elogiando, inclusive aqui no podcast. Por quê? Porque ele rompeu uma pequena tradição. Diz assim, não, os mais pobres podem escolher assim. Eu, quando era diretor do IBMEC, lá no Rio, que é uma escola que custava lá os 5 mil reais, não me lembro quanto é que era, exatamente 4, 5 mil reais o ticket mensal. Quando entrou o ProUni, tinha 300, 400 jovens de baixa renda que não pagavam, mas que escolheram estudar lá. E tinham notas mais ou menos iguais às dos outros. Então, assim, mas qual é o medo, né? As pessoas não vão saber escolher, as pessoas não vão saber poupar, as pessoas não vão saber se elas têm que votar ou não, as pessoas não vão saber diferenciar o erro da verdade. Não, temos que ter um tutor nesse negócio, um tribunal. Agora nós estamos na vibe da juristocracia. Então, agora os juízes vão ser tutores. Na época do Miguel Reale, na época do Oliveira Viana e etc., do Carlos Lacerda, eram ou os generais ou o executivo. Nas democracias contemporâneas, o judiciário acabou assumindo. Não é só no Brasil isso. No Brasil isso ganhou muita proeminência. Porque o judiciário é mais compacto, é mais douto, é o poder de última instância, a Constituição delegou ao judiciário certas prerrogativas, então acabou, né, digamos assim, na incerteza nacional, o judiciário acabou assumindo esse papel. Você está falando que a gente tem um DNA paternalista, profundo. Muito profundo. Nós somos um país viciado na ideia da hipossuficiência, viciado na ideia de que o cidadão, no fundo, precisa ser orientado pelo Estado, protegido pelo Estado. Isso está na cultura também. Tem que proteger as pessoas são frágeis, né? As pessoas... Então, só que, vamos lá, a gente, ao mesmo tempo, admira civilizações sociedades que, de alguma maneira, romperam com isso, né? A gente quer que os nossos filhos tenham resiliência, tenham coragem, tenham força. A famosa autonomia. Está até no vocabulário das escolas, da pedagogia moderna, né? A gente tem filhos. Mas a gente quer proteger desesperadamente o tempo inteiro. As pessoas são muito frágeis, não podem ouvir coisas que elas não gostam. As pessoas são frágeis, elas não podem diferenciar o que é verdade e falsidade. As pessoas são frágeis. Querem um safe space. Querem um safe space. Querem um espaço seguro, essa imagem me ofende, essa ideia me ofende, essa sua cara, esse seu jeito. Com um agravante, é seletivo. Porque é como se a gente dissesse assim, não, alguns são muito frágeis, né? Alguns não são frágeis, alguns têm que... Então, tu pode ouvir qualquer coisa. Recentemente, por exemplo, nós temos crime de injúria racial no Brasil. E eu considero que deve ser crime injúria racial no Brasil, para todo mundo, né? Agora nós criamos uma norma, a partir do TJ, a terceira instância da justiça, de que só alguns brasileiros podem ser... é crime ofender alguns brasileiros, outros não.
sendo que não é o que diz a lei, não é o que diz a lei, não é o que diz o princípio da igualdade de todos diante da lei, é uma interpretação. Você é diferente, porque nós acabamos sendo seletivos a partir de uma lógica de grupos de pressão, de uma lógica que é própria da cultura, em termos de que acho que se extrai da própria lógica da hipossuficiência. Então eu olho e digo, não, esse aqui tudo bem, esse aqui não é hipossuficiente, então pode ouvir qualquer coisa, pode ouvir uma injúria. Então meu filho na escola pode, o filho da Maria, o filho do filho pode ouvir uma injúria racial na escola, pode ouvir, não tem problema, mas o outro não pode, esse outro é crime. Então nós, além de termos esta lógica da hipossuficiência, é uma lógica seletiva da hipossuficiência. Nós acabamos seletivamente, certas piadas, por exemplo, eu até escrevi uma coluna na época que eu estava na Veja, satirizando um pouco a regulação das piadas, né? Quais grupos não poderiam ser ofendidos? Eu, por exemplo, sou muito alto, né? E eu acabei, por essas coisas da vida, acabei conhecendo pela internet, um grupo de meninas altas nos Estados Unidos. Meninas altas são muito satirizadas na escola. Às vezes é um problema, para elas é um problema. A gente pode dizer assim, não é um problema. Para elas é um problema. Elas se sentem ofendidas, porque chamam de girafa, menina girafa. Você quer se chamar? Pode chamar de girafa quando você tem 14 anos na escola? É muito ruim. Pode dar até suicídio. A pessoa pode ficar muito chateada. Né? O guri fica chateado, guria talvez fique mais ainda. Não sei se é por gênero isso. Mas vamos lá. Elas criaram uma associação. E elas criaram, e tem, inclusive, pessoas defendem. E agora eu vou proibir, pode contar piada de menina girafa, guria girafa? No Brasil, teoricamente, pode, né? Então, não pode, daí tem assim, então o Ministério da Cultura vai criar uma classificação. Isso aqui não pode. Então, cada grupo vai ter que demandar ao Ministério da Cultura para dizer quais piadas não podem ser contadas ao Supremo Tribunal Federal. E vão acrescentando cada vez mais frases, grupos, tipos de conceitos, ou identidade, sei lá, o que não pode contar. Isso é crazy. Isso não vai rolar. Será que a gente está infantilizando demais, ou a gente tem também no nosso DNA uma cultura de se infantilizar, que é especular a esse paternalismo? Será que a gente está sempre preso nesse lugar um pouco mais fragilizado? Um dia eu vou ser país do futuro, um dia eu vou crescer, eu ainda vou evoluir. Será que... Pensando junto agora, Eu acho que sim, eu acho que o aprendizado, existe um pouco esta lógica, não é? Quando o Oliver Holmes, eu gosto muito de voltar à história, e quando o Oliver Holmes ele crava esse critério do clear and present danger, porque esse é o critério que se usa na primeira voz, a Maria Homem fez uma provocação para mim, diz que eu tenho uma visão muito radical da liberdade de expressão. Eu não sei se eu tenho uma visão, eu acho que deve haver limites que eu estou colocando aqui, eles estão ligados muito a esse conceito do clear and present danger. Isso foi formulado em 1919 pelo Justice Oliver Holmes, que foi um dos grandes ministros, ou juiz da Suprema Corte Americana. Num caso, é muito curioso isso, porque ele, quando ele formula o princípio, ele diz assim, a nossa Constituição é um experimento, porque a vida é um experimento. Esse é o sentido da nossa Constituição. Isso é bonito, hein? É bonito, é muito bem escrito. Por que ele quis dizer com isso? Eu li tantas vezes esse texto, esse voto dele, essa passagem para entender o que ele queria dizer com isso. Ele estava lendo duas coisas na época. Uma que ele estava lendo era o Adam Smith, curiosamente. Né? Ele estava lendo também a ideia do mercado de ideias. Como o mercado é um tipo de experimento. É um experimento cujo resultado eu não sei exatamente. Nós queremos controlar o resultado do mercado também. Agora já está obcecado com desigualdade. Então eu quero... Né, cada um tem a sua fórmula. Né? Esse dia eu vi uma economista dizendo, não, os 10% do mais rico tem que ser no máximo 40% da renda. Então eu tenho uma fórmula, eu tenho uma equação. Eu quero administrar o resultado do... Eu estou sem dificuldades. Às vezes, o resultado eu não vou administrar. A regra é igual para todo mundo. O resultado eu não sei qual é. Certo? O Adam Smith tinha um pouco do mercado... E ele diz assim, por que será que a gente não precisa de um livre mercado de ideias? Ele viu o Marketplace of Ideas, isso é um conceito clássico da tradição americana. E outro que ele estava lendo, John Stuart Mill, exatamente, na ideia que todo o elogio ao individualismo, no sentido da individualidade, mais do que o individualismo, a individualidade, né? O human flourishing, que é clássico na formulação do John Stuart Mill,
Eu me lembro, mas eu me lembro de um texto clássico do Isaiah Berlin, falando 1000 e os sentidos da vida. Me lembra muito Contardo, na verdade, né? Quando eu sempre fiquei na cabeça aquela frase de Contardo, eu não quero ter uma vida feliz, eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante, né? Isso ficou muito na cabeça. Eu fiz uma curadoria do Fronteiras inspirado nessa ideia, né? Porque o que é uma vida interessante? É uma vida que também tem sofrimento, que tem aprendizado, que está mais ligado talvez ao que os gregos chamam de eudaimonia, né? Daimonia, então um sentido de realização humana, de algo que faça sentido. De estar junto com o seu daimon, né? Isso. De estar em sintonia com o daimon, que é o seu... Uma certa natureza. O seu ser, né? Aquilo que é o profundo de você, onde você se exerce, né? O Contardo, eu acho que assim, isso era uma diferença nossa, até ele era profundamente liberal. Acho que eu te escuto, assim, tem... Né? E eu também, eu sempre brinco, eu sou liberal e conservadora. Que eu sou profundamente, né, esse conceito radical de liberdade, quem não se alinha, né, e de conservar aquilo que é interessante. Agora, na prática, Fernando, cá entre nós, eu entendo perfeitamente, estou muito alinhada, mas o nosso sistema global não está dando tão certo assim. Acabei de voltar da COP agora, e assim, o planeta... A desigualdade, sim, podemos estar obcecados, querer controlar, querer colocar fórmulas, mas será que 8 bilhões de pessoas e um planeta estão no melhor que eles poderiam estar? Mas nunca tiveram tão bem, né? Essa eu acho que é uma crítica muito injusta. Não, é um pouco com a discussão com o Vladimir, assim, pô, o capitalismo não resolveu todos os problemas, o liberalismo não resolveu, mas resolveu muitos. Né? Não, sim, vamos todos estamos juntos nisso, tudo bem. Mas assim, ainda assim, como a vida é sempre transformação e aprendizado, o que o capitalismo e o liberalismo, o nosso sistema, eu acho até que assim, quando eu fui uma vez viajar na Turquia e aqueles grandes mercados, você fala, nossa, na verdade o mercado é a reunião de pessoas e de trocas. Isso não é que somos capitalistas, entende? É que somos assim, pessoas que produzem coisas e que a gente precisa trocar. Então o mercado ele é ancestral, os templos também, né? A conexão com os deuses, os mercados e a guerra. Isso é da estrutura humana, milenar. Aí a gente pode voltar 10 mil anos na história. Agora, este jeito de fazer mercado, será que, né, a gente poderia usar aqui na nossa casa podcast, ser livre na liberdade de expressão? Eu tô sendo livre. Não, essa, assim, o que eu, quer dizer, quando só fechando o ponto, né, assim, essa linha que tu estás dizendo, o que ele chama, assim, a experiência significa que eu preciso abrir um espaço para algo que eu não controlo. Eu preciso abrir um espaço para aprendizagem, né, para o aprendizado humano, certo? Então as pessoas, se eu quero abrir um espaço para aprendizado humano, com o qual eu imagino todos concordam, eu preciso abrir um espaço para o erro. Então o erro tem qual é o sentido de eu permitir o erro, né? Não é? Eu permitir o erro significa que eu crio um ecossistema propício ao acerto lá na frente, entende? Porque preciso poder tentar. Imagina se você tem uma empresa, por exemplo, imagina aqui que você diz, pessoal, todo mundo pode arriscar aqui, todo mundo pode ousar, todo mundo pode empreender, todo mundo pode inovar, só não pode errar. Ninguém vai empreender, ninguém vai inovar, Nenhum bebê aprende a andar. Hã? Nenhum bebê aprende a andar. Não existe isso nas moléculas. Olha, eu tenho um amigo, que eu não vou dizer o nome aqui, ele vai ficar bravo comigo, mas ele tem uma filhinha e ele protege ela o tempo inteiro. Então não deixa ela andar, não deixa ela caminhar, não deixa ela isso, não deixa ela nada. Eu não digo porque, pai, assim, eu vou meter meu bedelho lá, mas assim, não vai ter resiliência desse jeito. Tem que sofrer um pouco, vai ter que cair de bunda, vai ter que sofrer um pouco, vai ter que ficar sozinho, vai ter que sentir. Porque a vida é assim, a vida é feita disso. Então, se você quer proteger, isso, assim, isso que é a experiência, isso é o experimento. Assim que eu entendo o Oliver Holmes, essa ideia, isso é um experimento. O mercado é um experimento. Então a empresa vai quebrar, vai criar outra. Você vai perder o emprego, você vai ser contratado aqui, vai fazer tudo errado, você vai levar uma demissão, você vai sofrer com aquilo, vai aprender com aquilo. Essas são as relações afetivas, acho que assim também, né? Você perde um amor e você vai entender o que aconteceu e depois você vai, a vida, isso digamos assim, isso é uma condição da vida. Eu acho que nós temos um problema em deixar isto acontecer como sociedade,
O Nobel desse ano de economia é sobre isso, né? A destruição criativa schumpeteriana revisitada, né? Aqui não, você tem que preservar o cobrador de ônibus, tem que preservar o corretor agora, de seguros. Essa semana eu vi essa não é Billie Eilish, pode ser, eu não conheço música contemporânea muito, mas ela fez uma crítica ao Elon Musk, xingou o Elon Musk, mas esse é um canalha, um covarde, porque ela queria que ele desse todo o dinheiro dele para várias causas que ela considera importantes, né? Os números todos errados, né? Mas o que me chamou a atenção é assim, um profundo desconhecimento de como funciona uma sociedade de mercado. Imagina se o Elon Musk desse todo o dinheiro dele. O dinheiro dele está em ações. Ele teria que abrir mão do controle da Tesla e a Tesla. Da Tesla, controle da Space, não sei o que e tal. Ele teria que abrir mão. Bom, por que ele faria isso? Por que ele empreenderia? Se num certo momento a Billie Eilish ou alguém acha que ele tem que abrir mão do controle da empresa dele. E quem assumiria o controle ia virar bilionário também. Então é só trocar um bilionário para outro bilionário. E o que ele ia fazer? Ele ia fazer o caminho Santiago de Compostela, obsessivamente. Ele ia morar em Malibu e surfar. Assim, não vai mais empreender, porque não pode empreender, porque ele tem que doar. Isso é uma... A sociedade... Se você pegar os países no mundo em escala que mais diminuíram pobreza nos últimos, sei lá, 30, 40 anos no mundo, é China e Índia. China e Índia. Os tigres asiáticos, de uma maneira geral, mas vamos lá, em grande escala, China e Índia. São exatamente os países que mais avançou o número de bilionários. Então, a redução da pobreza aqui é um X, assim. literalmente um X. Cai a pobreza aqui, brutalmente aumenta o número de bilionários aqui. Por quê? Porque é o mesmo processo, é o processo de crescimento econômico, é o The Great Enrichment, que fala o Mokyr, que fala Deirdre McCloskey, que fala toda essa geração de historiadores da economia, que tenta entender o que aconteceu com o mundo depois de 1800, que a gente enriqueceu. Chamado capitalismo. É o capitalismo que fez enriquecer com todos os problemas. E aí eu concordo com a Maria, que não dá para dizer assim, então tem funcionado nos últimos 200 anos essa máquina aí, então está tudo bem? Não está tudo bem. Óbvio que não está tudo bem. Tem que melhorar, né? Tem que... Perfeccionar. Claro, você tem que aprimorar as regras. Agora, existem alguns princípios que a gente tem que cuidar, preservar. O princípio da economia de mercado, o princípio da inovação, que o Mokyr fala, assim, das ideias, da inovação, de criar novas ideias. Então, o Elon Musk, com todos como é que chama assim, as maluquices dele, ele deveria ser estudado. Eu li, aliás, recomendo aqui no podcast a biografia dele, do Isaacson, que é outro cara genial, que escreve, é um livro extraordinário, porque conta um sujeito incrível, a expressão do Mokyr. Ou seja, o cara que cria ideias, converte ideias em realidade e faz um foguete ficar de pé, voltar marcha ré, que consegue... bom, é isso, ele acerta, ele erra, eu posso discordar das ideias, as pessoas... Aí entra os afetos. Mas ele apoiou o Trump, eu não gosto do Trump, então tem um problema. Calma. Baixa. Se você entender esta lógica, nós devemos prezar o empreendedor, o cara tomador de risco, gente que tem novas ideias, isso deveria fazer parte da nossa cultura. Mas não é, infelizmente não é. O Trump é um resgate disso, em certa maneira, de você tentar valorizar o animal spirit, e uma reação ao que era o capitalismo tomado por a cultura identitária. Eu acho que o Trump não é uma reação um pouco ao resgatar esse espírito original, pró-empreendedor, pró-inovação, pró-negócio, que se perdeu um pouquinho na discussão de qual que é o nome do terceiro banheiro? Eu acho que o Trump daria vários podcasts terapêuticos. Assim, para mim, ele é uma figura muito contraditória. Assim, ele expressa um pouco esse mal-estar contemporâneo. Né? Ele tem um lado dele que parece positivo, né? Isso, né? No sentido de... Mas tem um lado dele que parece muito negativo. Sim, também, sim. Né? Assim, o Trump parece... Não sou trumpista, não, ao contrário. Mas acho que ele é uma reação a... Se me permitir aqui, com uma certa liberdade, assim, quando eu vejo o Trump, o jeito que ele comanda os Estados Unidos, me lembra muito uma passagenzinha do Crime e Castigo, do Dostoiévski, quando o Raskolnikov, ele diz assim, eu não consigo me absolver daquele crime. Ele matou uma velha, né? Eu não consigo me perdoar. Então ele se tortura. Todo o livro do Crime e Castigo é uma história de uma tortura psicológica. Ninguém estava punindo ele não era culpado, ele não tinha sido considerado culpado, ele era culpado, mas ninguém tinha visto. Só que ele não conseguia conviver com aquilo. Né? Daí ele dizia, se eu fosse Napoleão, eu conseguiria, porque se eu fosse Napoleão eu teria amarras morais. Napoleão matava 1000 pessoas, não tinha problema nenhum, não tinha problema de consciência.
porque... Só que eu não sou um homem napoleônico, ele não usa exatamente essa expressão. Então, um homem que pode atropelar a lei, atropelar a regra, que é demiúrgico, assim, que cria, né? Cria o mundo do jeito dele, né? Então, assim, o Trump parece um sujeito que acha que é um homem napoleônico, assim, né? Ele acha que pode instituir um novo mundo o tempo inteiro, todo dia. Está acima da lei, com certeza. E acima da lei, então. E quando ele tem orgulho. Quando perguntaram para ele assim, mas que você acha que o Bolsonaro é culpado ou não? Ele não, eu acho que eu conheço, deixa comigo que eu tenho uma boa intuição para essas coisas. Sensacional, né? Imagina o cara dizer assim, não, deixa comigo que eu tenho uma boa intuição. Intuição, química, né? Desejo. Isso é o poder, é perigosíssimo isso. Perigosíssimo. Mas isso é a acepção mais crua e nua do poder. É o poder de não respeitar a norma, que nos seduz também. Né? Seduz desde que esteja do nosso lado, né? Que se está contra nós, a gente não gosta. O que está acontecendo no Brasil hoje? É exatamente isso, a ideia da democracia militante. Tem um grupo de pessoas que estão no poder, quebram a norma para obter certos fins. Então são homens napoleônicos, de novo. Né? Essa ideia do homem... Por que é Kant? Né? Por que é a grande conclusão do Dostoiévski? Assim, nós somos pessoas comuns. Nós não estamos acima da regra. Nós não somos homens napoleônicos. Não é bom que a gente queira ser. A gente tem que baixar a bola. Nós temos que viver dentro. Nós somos pessoas... A gente deve, no fundo, respeitar a moralidade compartilhada. O que é assim, claro, o Kant levou isso muito longe, um imperativo categórico é muito exigente, mas no fundo é isso, é uma moralidade compartilhada. Eu não sei quem eu sou. Eu sei que, independente de quem eu seja, a norma vale para mim. Né? Não é o que o Trump gosta. O Trump gosta de ser um homem napoleônico. Isso assim, é algo que se deve analisar. Que pese ele possa acertar algumas coisas, acho que ele erra muito. Essa coisa das tarifas, eu acho patético. Terror. Patético. Né, esse jogo que ele faz, mas é típico dele, né? Você diz, não, bota 40% aqui, bota 30% ali, depois eu negocio, depois eu chamo, depois eu dou um beijo nele, depois eu já xingo ele de novo, aí eu boto os barcos lá, Bom, o mundo não... Um abrasileiramento das instituições americanas. Isso é uma coisa, né? É uma coisa que vai na contramão da grande tradição americana, em certo sentido. Qual é a grande tradição americana? Ninguém está acima da norma, nós somos uma república. Não somos mais uma aristocracia, como eram os ingleses, uma monarquia. O que mais chamou a atenção do Tocqueville talvez tenha sido isso, justamente. Exato, nós somos iguais. Então nós nos associamos, nós vamos na igreja, nós criamos pontes, nós criamos escolas. Mas o grande teórico disso foi o James Madison. Foi talvez o principal autor da Constituição Americana e foi o autor da primeira emenda. Ele que escreveu a primeira emenda em 1791, a First Amendment, a primeira emenda da Constituição Americana. O Congresso não fará leis em sentido de liberdade de expressão. Eu gastei tempo para entender exatamente o sentido disso. O sentido disso é o seguinte: eu não vou deixar essa ladeira escorregadia começar. Eu não vou delegar para ninguém o poder de tutela sobre os outros. Não vou delegar, porque eu não confio tanto, porque isso vem da tradição cética moderna. Né? E porque todos são iguais, porque ninguém é... Isso, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Com a regra, com a norma. Então, eu acho que, assim, o que me deixa um pouco mais feliz nesse tipo de discussão do Trump nos Estados Unidos, assim, tem uma coisa chamada Suprema Corte nos Estados Unidos. Né? Eu estive lá em Harvard agora, a gente faz um curso lá, o INSPER Harvard, e ouvi muitos professores agora, alguns meses atrás, e dizendo, Harvard tem 400 anos, Trump tem 4. Então ele pode querer introduzir certas normas na universidade, mas porque as instituições, elas foram feitas para suportar tipos variados, né? Desde que se mantenha a fidelidade à regra. Então, assim, eu acho que o Trump vai passar, os Estados Unidos vão continuar. O pior é se as instituições forem atingidas, o nervo das instituições. Na minha opinião, no Brasil está acontecendo isso. No Brasil está acontecendo isso. Teve uma decisão, não sei se vocês têm paciência para ouvir esse tipo de discussão, assim, mas teve uma decisão, é curioso isso, olha que coisa curiosa. No início do ano passado, a Suprema Corte americana formalizou, legalizou a candidatura do Trump. Porque vários estados queriam tirar ele da cédula por acusação de insurreição. Tem uma emenda na Constituição americana chamada 14ª emenda que diz que quem fez insurreição, tentou insurreição, não pode ocupar mais funções federais nos Estados Unidos. Então, Trump, como ele teria incentivado aquela insurreição no Capitólio, então está fora. Foi para a Suprema Corte. A Suprema Corte disse, não. Ela não entrou no mérito, ela só disse que tinha uma linha lá, tinha uma frase dizendo que essa definição sobre insurreição não cabe à Suprema Corte nem aos estados.
Cabe ao Congresso americano. O Congresso americano que tem que declarar isso. Como o Congresso americano não declarou, não pautou isso, portanto, está legal a candidatura dele. Isso é fidelidade à norma. Foi unânime a votação, 9 justices, inclusive 4 democratas, indicados pelos democratas, que seguramente não gostam do Trump. E talvez alguns podiam até achar que ele tinha culpa no cartório. Né? Mas disseram assim, vamos respeitar a lei ou nós vamos achar agora, nós vamos reinterpretar a lei, nós seremos homens ou mulheres napoleônicos ou napoleônicas aqui. No Brasil, eu vou arriscar dizer aqui no podcast para você, no Brasil iam ter impugnado a candidatura. Porque iam dizer, não, nós íamos fazer uma quebra da regra. O homem napoleônico, vamos dizer assim, é o homem pré-moderno, de alguma maneira, né? Então, a gente acho que está elaborando ainda uma passagem muito radical de paradigma. É outra lógica mental, inclusive. Talvez a gente não esteja plenamente preparado para isso. Eu acho que espaços como estes daqui e vários outros é para a gente ir falando, opa, me dei conta, eu estou delegando o poder para o outro como se fosse Deus, como se fosse um superpoderoso, um rei, né, King, como se fosse Napoleão, um grande guerreiro, um grande general, um grande mito. E, na verdade, não, somos todos iguais. Ninguém é superior e temos a nossa consciência, né? Como Dostoiévski está trabalhando isso, e como a gente, né, pós-cartesianamente. Só que eu acho que a gente está com dificuldade nessa grande virada, porque também ela não é primária, ela é profunda. Ela é difícil, ela é radical, todos somos adultos na sala com a nossa cota de direito, de dever, de consciência, de responsabilidade. Não vou delegar para o outro e não vou aceitar que me tutorem, né? Que é a palavra que você usa. Então, seria lindo, mas o próprio Trump é uma regressão nessa lógica. Mas talvez o mundo como um todo, né, está sendo revisitado, esse rule of law pós-45, multilateralismo se esvaziando, o Putin, o próprio Xi Jinping fechando ainda mais a China. Isso te preocupa de alguma maneira? Olha, de maneira geral, assim, nós estamos num momento, de novo, a democracia vive um mal-estar. Né? Então você tem uma confluência de fatores, né, quer dizer, você tem uma ascensão do que na teoria política a gente chama de democracias iliberais. Né? O que é uma democracia? Ela é democrática, tem eleição, tem partidos, tem um monte de coisa da democracia. Só que tem elementos que não são liberais. Assim, os Estados Unidos tem isso, o Brasil está cheio disso. O Brasil é uma democracia iliberal, na minha visão. Né? Quando você diz assim, no respeito ao devido processo, não para o contraditório, um juiz natural, todas essas coisas, essas chatices do Estado de Direito. Essas são umas chatices do Estado de Direito, mas, desculpa, o Estado de Direito é feito de chatices. É feito de regras, de normas, de procedimentos. Código do Processo Civil é livrão, né? Normas. Se você não seguir isso aí, eu concordo também com a Maria, como vocês estão dizendo. Isso aí isso é o que nos faz modernos, porque antes o rei decidia, antes alguém decidia. Então alguém decide isso, o juiz decidia quais os livros podia, quais não podia. Por isso que o John Milton, quando o John Milton diz assim, não pode ser assim. Isso é o grito da modernidade, é o grito você não pode dar para o juiz esse direito de ele decidir. Ele sabe menos do que o cara que escreveu, porque como é que ele sabe? Ele sabe mais do que todos que escreveram, é isso? Ele sabe decidir. Então, assim, nós vivemos no Brasil, eu acho incrível, eu virei um arqueólogo do absurdo, essa é a minha profissão, eu me autodeclarei um arqueólogo do absurdo no Brasil nos últimos anos. Poético. O que é o arqueólogo? A quantidade de absurdo que nós aceitamos no Brasil. Né? Vamos lá, eu citei 2 aqui, poderia citar N absurdos. Né? Nós temos um deputado no Paraná chamado Homero Marchesi. Ele divulgou um banner de um evento em Nova York, era um protesto contra os ministros que iam fazer um evento em Nova York. Foi banido, um deputado. Para ele foi um baque na carreira dele, foi censurado, né, por um ofício, totalmente à margem da lei. Porque no Brasil tem uma lei que nós não levamos a sério, de 2014, chamada Marco Civil da Internet, no artigo 19, que está em vigor, diz que você não pode banir pessoas, você pode banir, se alguém fizer uma postagem criminosa, por um processo, devido processo, um juiz pode determinar a retirada daquele postagem. Conteúdo, claramente identificado. A lei é muito clara, muito explícita. Então, tem que ter o devido processo, contraditório,
determinação judicial, conteúdo claramente identificado. No Brasil não tem devido processo, não tem contraditório, não tem nada. A autoridade, né, o homem napoleônico, né, cidadão napoleônico esse, faz um ofício, manda, tira a Maria Homem. Ela é uma ameaça à democracia, mas por quê? Porque ela divulgou um banner no evento de Nova York. Parece patético, né? Mas foi isso que aconteceu. Mas juntando o que o Felipe trouxe, ampliando para o mundo um pouquinho, eu sei que a gente está no Brasil, mas parece ser uma tendência macro também. Bom, dos homens platônicos e a gente pagando um pau, assim, com perdão do português direto. Sim. É isso? Você tem, por exemplo, você tem o modelo chinês, né? Vamos lá, o modelo chinês talvez seja a primeira vez que as democracias ocidentais enfrentam um adversário que é eficiente no campo econômico, que é eficiente no campo da economia de mercado, diferentemente do que era a antiga União Soviética, que era profunda. A União Soviética perdeu a guerra pela completa ineficiência, né? Ela quebrou por dentro, certo? A China não vai quebrar por dentro. A China é eficiente no jogo de mercado, na competição global, só que ela é autoritária. Então, os chineses, no fundo, dizem o seguinte, olha, no jogo de vocês, nós estamos ganhando. No campo de vocês, nossos carros são mais eficientes que os de vocês, são mais baratos que os de vocês, as nossas quinquilharias são mais baratas, nós somos mais produtivos do que vocês, nós formamos nossos alunos, tiram notas menores que as de vocês no PISA. Então, é o seguinte, nós estamos competindo no campo de vocês. Só que nosso sistema funciona melhor, porque vocês têm todas as complicações da democracia liberal, parlamento, oposição enchendo o saco, liberdade de imprensa, etc. Nós não temos. Nós temos o Xi Jinping, o partido, nós somos meritocráticos. Agora eles deixaram de ser, né? O Xi Jinping tá virando uma espécie de rei da China, né? Mas parece isso talvez seja o maior problema moderno. E isso encanta muita gente. Isso encanta muita gente. E a democracia chinesa? Já ouviu falar? Nas bases do partido, tá lá milhões de pessoas com suas cédulas de conversa, como se fosse aqui, depois vai subindo na hierarquia, porque precisa ter o planejamento. Estou provocando, vamos lá. Eu acho que a democracia chinesa não existe, na minha visão. Ela é uma caricatura. É como eu visitei Cuba, por exemplo, né? Cuba tem um pouco isso também. Não, mas como não? Cuba tem lá o partido, tem as cédulas, tem o Comitê de Defesa da Revolução, tem tudo, eles discutem no comunismo. Só que é o seguinte, não pode divergir do Estado, você não pode fazer uma crítica frontal, você não pode votar em outro. Eu não quero mais o comunismo chinês, eu quero o outro. Eu não quero mais o Xi Jinping, como é que eu faço? Eu não posso, eu posso escrever uma... Não pode. Isso não é a democracia, né? Isso significa que alguma arena pública, alguma esfera existe. Eu me lembro, eu convivi muito com o Mário Vargas Llosa, até por causa do Fronteiras, mas por outras relações e tal. E ele me contando umas conversas mais madrugadas, assim, ele contando a conversa final que ele teve com o Fidel Castro, junto com um grupo de intelectuais que foram protestar contra a perseguição a poetas em Cuba no início dos anos 70. E ele conta que eles passaram madrugada e onde o Fidel anunciou a política para a cultura, isso nos anos 70. E era o seguinte, tudo dentro da Revolução, nada fora. Então, você pode falar o que você quiser, desde que você concorde com os limites postos pela própria Revolução. Se você sair desse círculo aqui, você não pode. Então, isso não é, né? No sentido, isso é a democracia chinesa, certo? Então, você pode, por exemplo... bom, tem várias histórias, não vou me estender aqui, mas digamos assim, esta ideia de que você tem hoje uma potência econômica que é autoritária e que ela recria, digamos assim, uma das grandes figuras da política moderna, que é o bom ditador, a ideia do bom ditador. É uma ideia seguinte, esse cara é o bom ditador, ele é ditador, mas ele é bom, né? O problema do bom ditador, na teoria moderna, é o seguinte, o que eu faço quando ele deixa de ser bom? Como é que eu tiro ele de lá? E quem julga exatamente se ele é bom ou não? E se ele deixar de ser bom? Se eu não achar mais que ele é bom, ele agora é ditador. Então ele que decide se ele é bom, no fundo, né? Eu não tenho como tirar ele. Ele que vai me tirar. Agora no Brasil, nós tivemos um caso, semana passada, o sujeito denunciou a autoridade. O que aconteceu? O sujeito que virou réu, ele que virou réu, ele denunciou. Em qualquer democracia civilizada do mundo, você denuncia um funcionário público, tem denúncia, ele é investigado. Não estou dizendo que elas são verdadeiras ou falsas, mas tem um órgão independente. O que essa pessoa está dizendo? Imagina uma empresa, imagina que você tem aqui um funcionário
com uma certa hierarquia, diz, eu quero fazer uma denúncia, tem problemas na empresa, então vou punir você, demite você, processa você. Não, como? Você não vai escutar, não vai ter um comitê, não vai ter nada, não vai ser analisada essa denúncia? Não vai ser analisada, você que vai ser punido. Não, mas eu estou te denunciando, denunciando você. Não, mas eu sou seu chefe, portanto eu vou punir você. A transição moderna foi feita para que isso não acontecesse. O poder não pode ser pessoalizado dessa maneira. Né? Daí você tem o fenômeno da Rússia, que é um fenômeno muito particular, né, nacional russo, mas que tem a mesma ideia. Então é um homem super napoleônico. Eles vão invadir a Ucrânia, porque a Ucrânia faz parte da grande Rússia. Porque eu interpreto desta maneira a história dos nossos povos, etc., a nossa cultura, os nossos interesses geopolíticos, a nossa relação com a OTAN. Então eu tenho esse direito. E tenho força, eu tenho um exército grande, então eu vou fazer isso. Né? Então a nossa época é cercada, o que é inusitado, porque nós temos uma ótima imagem da nossa própria época. Né? Nós no fundo, né, achamos que nós vivemos numa época muito evoluída, muito civilizada, né, muito avançada, nós estamos com inteligência artificial, geração não sei qual já e tal, mas nós estamos convivendo com... A morte do Fukuyama aqui, talvez o John Gray superando ele naquela conversa que eles fizeram recente sobre o fim do liberalismo. Conheci muito bem o Fukuyama, e gosto muito da obra dele. Assim, o Fukuyama, quando escreveu O Fim da História, né, isso foi na virada ali, logo depois da queda do Muro de Berlim. Ele teve uma grande ideia, na verdade. Né? Ele teve uma grande ideia. A ideia de que isso vem da tradição grega, né? A ideia do timos. O timos, que é um aspecto da alma humana que demanda dignidade. Essa é uma interpretação. Tem várias interpretações, mas essa também demanda dignidade, honra, respeito. Né? E as democracias liberais entregariam exatamente isso, em função da quebra do homem napoleônico. Exatamente, porque agora todos são dignos de consideração, de respeito, não mais a partir da vontade de alguém, porque alguém quer, alguém decide, logo eu sou digno de respeito. Não, eu sou digno de respeito por minha própria conta, porque agora eu tenho um sistema que respeita esse meu desejo de reconhecimento, que ele chama de desejo de reconhecimento. Isso só a democracia liberal pode entregar. E como naquele momento houve a vitória da democracia liberal, ele achou que nós tínhamos chegado no fim da história, que esse é o máximo. Esse é o nosso melhor lugar. O melhor lugar é viver numa sociedade que reconhece o nosso direito, consagra esse nosso direito e deseja o direito de reconhecimento como iguais. Né? Só que a humanidade não correspondeu muito ao Fukuyama. A ideia do Fukuyama era melhor que o mundo. Nós mesmos. O ideal é sempre melhor que o real. Pois é, né? Na verdade. eu vou ficar nessa aí. Queria encerrar só te pedindo uma mensagem final aqui para os brasileiros, depois dessa análise do país aqui, se você está mais para otimista, mais para pessimista, mais para preocupado. Não, eu me habituei, não fiz terapia, preciso fazer. Tá? Vou ver se a Maria não tem espaço na agenda. Porque eu já me convenci que eu sou um pouco minoria assim, no Brasil. Né? A ideia de que você deve ter uma sociedade pautada por direitos, que a regra deve valer para todo mundo, que a gente deve ter uma sociedade aberta, seja apostar na inovação. Isso vale para a política, vale para a cultura, vale para a economia. Acho que é uma ideia estranha na tradição brasileira, mas acho que ela deveria ser estudada, deveria ser considerada. Né? Então essa é uma consideração que eu faço. A outra, eu acho que as pessoas deveriam ter mais afetividade nas relações interpessoais. Né? As pessoas deveriam se dar conta de que a internet é um espaço de baixa empatia e elas não deveriam se deixar levar por isso. Algumas semanas atrás, né, eu recebi um pequeno exemplo disso. Uma pessoa com a qual eu sempre tive uma relação extremamente positiva e afetiva, mas com a qual eu tenho uma divergência de ideias, que é uma coisa normal. Deveria, pelo menos, ser absolutamente normal. Fiz uma agressão, assim, em relação a mim. E eu sou uma pessoa que tem um orgulho secreto de jamais ter agredido ninguém na minha vida. Eu participo de debate público há 40 anos. 40 anos, é tempo, hein? Estou velho. Eu nunca ofendi ninguém na minha vida. Na internet, num post, num debate. Isso não faz parte da minha vida. Posso fazer uma crítica, às vezes um pouco mais... Mesmo a crítica, eu procuro sempre ter um certo cuidado. Né? E eu percebi que, no fundo, como é fácil que as pessoas se deixem levar por um tipo de ódio completamente pueril, completamente vazio, irresponsável.
Né? No Fronteiras nós tivemos a Susan Greenfield. Greenfield é uma neurocientista inglesa. Ela escreve muito sobre isso. Baixa empatia no meio digital. Por isso o meu recado é assim, cuidem com os grupos de WhatsApp, cuidem com as relações humanas, cuidem com as empresas que fazem tudo no digital. Acho que o encontro é importante. Né? Por isso, cumprimentar o podcast de vocês. Muito obrigada pela presença, por essa conversa. É isso aí. Valeu, Fernando. Valeu, Maria. Sempre um prazer estar aqui.